Olha, deixa eu falar com vocês. A gente agora tem um quadro aqui especial que fala aí sobre polícia. A gente vai falar sobre segurança pública, a gente vai trazer aqui as notícias do nosso estado. Olha, então, Itabuna e região segue aí com ocorrências liberadas e, claro, a nossa região está agora calma. Teve uma ocorrência, então, na noite do dia 20 de janeiro, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, então, para verificar a denúncia de perturbação de sossego, que é uma denúncia, então, ali contra o som automotivo. Segundo ali a denúncia, esse som automotivo estava com volume muito alto, um volume excessivo, no bairro Ruinha, que fica localizado, então, em Ibicaraí, aqui na Bahia. Ao chegar ao local, os policiais então solicitaram à proprietária do veículo, um CrossFox amarelo, que desligasse então o som, sendo atendidos ali de imediato. Pouco tempo depois, ao retornar, os agentes então relatam que, durante esse momento, eles foram alvo então de ofensas e desacato por parte de duas mulheres, sendo elas mãe e filha. Diante então da situação, a Polícia Civil requisitou o apoio de outras duas guarnições para conter os ânimos e também conduzir as envolvidas ao plantão. Elas vieram então aqui ao plantão policial aqui em nossa cidade, Itabuna, onde o delegado plantonista lavrou um termo circunstanciado por desacato. O veículo foi removido então ao pátio por questões administrativas. Ou seja, esse fato aconteceu então na noite de ontem, em Ibicaraí. Duas mulheres estavam com barulho excessivo, com música muito alta, o som automotivo. E durante esse momento foi chegado ali a guarnição policial e eles foram alvo, então, de desacato. Elas duas foram tragas aqui para Itabuna, trouxeram para Itabuna, onde o delegado plantonista lavrou ali o termo de desacato e o carro, então, foi levado ao pátio. O carro está no pátio e a gente fica no aguardo. Até o momento, o carro segue por lá, elas não estão presas e elas seguem ali sob o comando da justiça. Precisarem, então, elas retornam à delegacia. Até então, aqui em nossa cidade, a segurança continua aí com um momento calmo, né? Nesse primeiro mês do ano, a gente segue trazendo aqui as notícias para vocês. Itabuna não registrou até o momento nenhum número alto em mortes, assalto ou nada do tipo. Entretanto, a nossa Bahia segue sim com violência iminente. Tivemos um caso muito grave da cidade de Ilhéus. Um caso onde uma moça, ela estava ali, uma moradora de Ilhéus, estava fazendo uma caminhada pela manhã, quando de repente ela é abordada por dois indivíduos em uma moto. Eles então chegam ali próximo à moto da moça e nesse processo ela vira para entender o que estava acontecendo. Eles então dão a voz ali de assalto, falam, né, sobre a situação, que querem celular, querem dinheiro, e ela então estava sem nada, estava fazendo apenas uma caminhada com um amigo. Quando então eles pegam ali a faca e dispara golpes de faca contra a vítima. E o que acontece é o seguinte, essa vítima ela veio a óbito, infelizmente, no local mesmo, ali naquela avenidazinha que a gente vai para a praia, que a gente tem acesso às praias do sul, ou seja, o corpo ficou lá por algumas horas, isso foi cerca de 7 horas da manhã, que ela estava indo fazer a caminhada, o corpo ficou ali até mais ou menos às 9 horas, a polícia estava fazendo então as investigações, o local sendo preservado, porém o corpo continuou por lá. O segundo indivíduo que estava com ela, que era um amigo então, que eles estavam fazendo essa caminhada, assim que um dos bandidos começa a disparar ali os golpes de faca, ele então tenta apaziguar a situação com o guarda-chuva que ele estava na mão. Nesta semana, no caso a semana passada, que foi quando aconteceu isso, ela estava durante toda a semana muita chuva, então eles estavam caminhando e utilizando o guarda-chuva para se prevenir caso viesse a chover. Então ele tenta ali apaziguar a situação, diminuir a situação com o guarda-chuva e nesse momento então que ele tenta bater no indivíduo com o guarda-chuva, ele também recebe um golpe de faca.
Ele segue se recuperando, então, no Hospital Costa do Cacau, que é um hospital regional, atende aqui a toda a nossa região, Itabuna, Ilhéus, Ibicaraí, atende também Itajuí, Piuçuca e diversos outros locais aqui que fazem parte, então, do nosso recôncavo. A gente sabe a importância agora, né, de falarmos sobre o caso, para que a justiça seja feita, né? Um caso muito triste, um caso que dói. A gente vê as imagens ali, um local de praia, e nesse momento, então, começo de ano, muitas pessoas de férias, muitos turistas, a gente sabe que o policiamento precisa ser redobrado, a gente precisa ter segurança, a gente precisa cobrar segurança, a gente precisa dos nossos policiais trabalhando para que coisas como essas não aconteçam. Ali, em plena luz do dia, existiam muitas pessoas caminhando naquele local. Há um acesso também muito fácil ali, ou seja, você vai para as praias, você do outro lado da pista tem acesso a uma área residencial, há uma área também que tem academia, ou seja, um fluxo intenso de pessoas por ali e que eles não mantiveram então ali a segurança e que infelizmente aconteceu esta situação. A gente sabe também sobre Jequié. Jequié registrou então ali nas primeiras 24 horas muitas mortes violentas. O estado da Bahia então se encontra agora em uma situação que precisa mais de atenção. Jequié então registra essas mortes ali nos primeiros dias do ano, nos primeiros dias de janeiro. A gente sabe que Jequié precisa agora tratar sobre segurança pública, tratar também ali das vias que os moradores falam muito que não são iluminados, que a claridade também precisava existir para que pudesse andar ali, caminhar pela cidade com mais segurança, né? O que dificulta tudo isso são séries de fatores que prejudicam então a segurança ali do cidadão. Olha, então, Jequié, a prefeitura de Jequié, então, está com manutenção, segue em manutenção e ampliação também dos serviços de iluminação pública. Eles colocaram uma nota ali através do Instagram da cidade, nas redes sociais, falando que a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Serviços Públicos, segue promovendo ações de manutenção e serviços de ampliação da iluminação pública, garantindo mais segurança à população. Então, segunda-feira ontem, 20 de janeiro, eles começaram ali trocar as luzes, fazer a substituição das luzes normais pela LED. E eles estão também colocando ali mais modernidade para esse local, trazendo então ali novos serviços e, além de tudo, ampliando o serviço público, o serviço de segurança pública, trazendo novas guarnições para a cidade. Então, eles deixaram claro ali através das redes sociais que novas lâmpadas LEDs foram instaladas, que durante toda a cidade eles estão fazendo essas trocas e que também vai ter policiamento maior e mais eficaz na cidade de Jequié. O intuito, então, é garantir que os serviços eles sejam mantidos durante todo o ano e que também a segurança pública ela passe a existir de uma forma melhor em Jequié. A gente vê que esses casos que a gente traz aqui, quando a gente fala sobre a nossa Bahia, dá uma tristeza, né? A gente sente muito, porque são muitos jovens sendo mortos. A criminalidade, ela tem aumentado muito aqui na Bahia, tá? A criminalidade, a violência, as mortes com violência, é algo que impressiona. Os números estão aí, os números existem, os números falam muito sobre isso, né? Sobre essa questão. A gente percebe que quando a gente não tem uma segurança, quando a gente vê que o cidadão de bem, ele tem medo de andar na rua, quando a gente vê, então, que o cidadão de bem, ele tem que agora, não pode andar na rua com celular, você desce do carro, você fica com medo. Você desce do carro, tem que guardar a bolsa, tem que fazer diversas coisas. Não pode deixar nada aparente ali nos bancos, porque senão é capaz de você chegar à sua janela, o vidro está quebrado, tentaram invadir seu carro. A Bahia até o ano passado, até ali mais ou menos o mês de junho, o primeiro semestre então de 2024, foram 2.803 mortes violentas aqui no estado da Bahia, o primeiro semestre, então, do ano de 2024. No
No segundo semestre, então, de 2024, foram 2.915. O número, então, aumentou ali e a gente percebe que é uma quantidade muito grande. São muitas vidas sendo ceifadas, muitas vidas que deixam de existir ali devido à criminalidade, devido a essa taxa que, infelizmente, se a gente não mudar, se formas não forem implementadas, né? Porque o jovem entra no mundo do tráfico. A gente precisa trabalhar em cima disso para que a gente consiga baixar esse número, para que a violência diminua. Precisa ser feito medidas que tragam lazer, que ofereçam qualidade de vida ao jovem. O jovem precisa de atrações. Quais seriam essas atrações? A gente anda aqui pela Bahia, no interior pelo menos, a gente não encontra praças com uma estrutura bacana para o jovem. Se hoje o jovem não consegue mais brincar, porque até bastante tempo, acho que uns 10 a 15 anos atrás, a gente conseguia ali observar que dava para você brincar na rua, né? A criança era criada ali brincando na rua, próximo à sua casa, brincava com os colegas de rua, do bairro, os vizinhos, os familiares. Hoje não. E ficava até tarde, hein? Ficava até 10, 11, meia-noite, criança brincando na rua sem perigo nenhum. Hoje em dia, dá 10 horas da noite, a gente já fica com medo de andar na rua. Quem dirá se deixar uma criança brincar? Então, a criança, ela é criada dentro de casa, presa, sem atrativo. E aí, o que o mundo do crime oferece é o dinheiro fácil, é essa liberdade, o acesso à rua, você anda sem medo. E, claro, para essa realidade de periferia, de desigualdade social que nunca é mudado aqui no Brasil e que só vai haver mudanças se investir em educação de qualidade, se investir também em áreas de lazer para as crianças, que, claro, essas precisam ser as propostas do governo. A gente, enquanto população, precisa observar quais são as propostas. Em primeiro lugar, segurança pública. Segundo, educação. A gente precisa buscar agora por educação. Os nossos jovens estão aí fora da sala de aula. A gente vê a quantidade de menino envolvido com o tráfico de drogas. A Bahia, ela registra morte por horas, 2, 3, 4, 5, 6, 10 jovens. E são jovens aí com idade de 14, 13, 19 anos, com a vida inteira pela frente. E não sabe nem o que está fazendo aí nesse mundo, mas que optou pela escolha errada. Infelizmente, são situações que vão se perpetuando e cada vez mais a gente vê os assaltos, é menino de 15 anos, 16 anos roubando. Então, assim, para que a gente consiga mudar, para que a gente consiga ter uma diminuição, então, nas nossas taxas de mortalidade, nas nossas taxas, então, de criminalidade, essas mortes violentas, essa hostilização também que por partes, quando a gente fala aí sobre a criminalidade, sobre essas mortes, para que ela pare de acontecer, para que ao menos diminua, é investir em segurança pública nas cidades, é investir em educação. Só a educação consegue transformar isso, gente. Só a educação. Então, a gente precisa agora que os nossos governantes, né, eles trabalhem em cima disso, de segurança pública, que tragam atrativos aos nossos jovens. Quando a gente anda aqui, como eu estava falando com vocês, aqui no interior mesmo, pelas praças, quando a gente caminha por aí, infelizmente a gente percebe que a criminalidade tomou conta, né? Infelizmente, as nossas crianças estão aí, vão para um campo de futebol, tem 30 bandidos ao lado, 30 traficantes vendendo droga perto da criança. A criança cresce vendo isso e perpetua a ação, acha normal, acha bonito, acha que a polícia que se torna errada. Vê ali as ações no bairro dela, acha que aquilo ali, o errado não é o bem, o errado é quem está fazendo ali o mal. Porque para ele é algo natural, é algo normal do dia a dia. Porque, infelizmente, a nossa segurança pública, ela está a desejar. E a gente precisa cobrar, então, das nossas autoridades. Somos nós quem colocamos no poder e o poder está em nossas mãos para tirar. A gente consegue. Agora a gente tem que observar em quem a gente vota, o que a gente escolhe. Se não, infelizmente, não tem como a gente reclamar, né? Impossível a gente reclamar ali da situação que está hoje se a gente volta a votar
em quem não nos dá retorno, se a gente deixa o nosso país, se a gente deixa a nossa cidade, o nosso estado nas mãos de qualquer um, infelizmente vai ficar de qualquer jeito. Então cabe a nós essa decisão. Quando a gente fala sobre saúde, quando a gente fala sobre qualidade de vida, a gente fala então aí de segurança pública, a gente fala de educação, que os nossos jovens são o futuro do amanhã. Imagine o que vai ser esse futuro, né? Se a gente deixar desse jeito. Quantas mães sofrendo, chorando aí por mortes. Enfim, então por hoje foi apenas isso, nosso giro policial. E amanhã a gente volta com mais informações aqui de segurança pública em nossa Bahia.